aí galera, aqui é o Max. Hoje falarei aqui sobre leitura no canal, é isso aí. Enfim, antes de começar aqui a falar sobre esse tema muito importante, dê uma olhada nos vídeos aí anteriores, conheça o meu canal, você que é novo aqui, se inscreva, compartilhe o vídeo, me siga nas redes sociais. Se quiser ser um patrocinador do canal, o link está na descrição do vídeo, para que eu possa melhorar o canal cada vez mais. Informações importantes. Lembrando que eu posto vídeos sempre às sextas-feiras, a partir das 14 horas, pelo horário de Brasília. Ative o sino aí, pessoal. Caso não receba um vídeo, venham aqui a partir da sexta-feira, às 14 horas, que verão um vídeo novo. É isso aí. Vamos que vamos, né, pessoal? Enfim, falarei aqui sobre leitura. Como despertar curiosidade para gostar de leitura. Realmente, eu não gostava de leitura. Eu não era um leitor assíduo, ou seja, aquela pessoa que gosta de ler bastante. Eu não gostava de leitura, muito sincero. Falando em leitura, né, realmente, porque eu lia no colégio, que era, vamos dizer assim, forma obrigatória para fazer leitura sobre determinado assunto. Por exemplo, em português, tem as histórias de alguns personagens no livro de história, né, falando sobre as guerras, etc. Em português também tinha uns contos, que ali no livro de português tinha as histórias também. Eu lia, mas era mais de forma obrigatória, não porque eu tinha interesse, porque eu gostava de fazer aquela leitura. Não, eu não gostava. Sério. Vocês perguntam, poxa, mas como você passou com essa leitura? Como criou o hábito de fazer leitura? Vou contar-lhes agora. Tudo começou, olha que interessante. Quando minhas irmãs, né, elas estavam limpando a casa, fazendo uma faxina, falando aqui, Salvador. E aí é o seguinte, elas jogaram o livro no chão, né, e esse livro teria o destino certo, que seria o lixo. Aí eu verifiquei, eu li a limpeza, lógico, e avistei aquele livro. Eu li a capa, tinha escrito Orgulho e Preconceito. E aquele título me chamou a atenção. Orgulho e preconceito de quê? De que orgulho de quê? Preconceito de quê? Então, imaginei várias possibilidades. Mas até então, naquele momento, não sabia o que se tratava exatamente. Mas então, peguei aquele livro ali e falei assim, vou guardar esse livro. E em outro momento, eu li a introdução, li a sinopse do livro, o que se tratava, do que estava falando. E aí eu comecei a entrar na história, de certa forma. Comecei a criar curiosidade para entender sobre todo aquele contexto. O título, Orgulho de quê? Preconceito de quê? Esse livro Orgulho e Preconceito é a escritora Jane Austen. Enfim, é um livro muito bom. Realmente eu comecei a ler, comecei a imaginar, eu estava lendo e ao mesmo tempo que eu lia por curiosidade, começava a navegar na história. Porque se tratava, né, de um personagem Bingley, uma época medieval, uma época muito antiga, não vou dizer medieval, mas uma época muito antiga, onde havia carruagens, havia cultura, as pessoas falavam de uma forma, vamos dizer assim, português de norma culta. Disse, por exemplo, disserte, então são palavras de norma culta. Aquelas palavras despertaram ainda mais a minha curiosidade, aguçaram ainda mais a minha curiosidade em descobrir além. Enfim, cada palavra que eu descobria que eu não sabia, eu buscava um dicionário para saber a tradução daquela palavra. Aquelas palavras que eu descobria eram palavras que realmente me despertavam ainda mais a minha curiosidade, buscar mais informações, conhecer sobre a história. E aí eu fui me aprofundando lá nesse livro. O livro fala sobre um jovem, era rico, enfim, ele chegou em um ambiente, um local, e ele foi recepcionado por outras pessoas. Enfim, ali fizeram uma festa para ele conhecer outras pessoas, mas não vou entrar em detalhes aqui. Eu posso fazer uma resenha sobre esse livro que eu li, o primeiro livro da minha vida, em outra oportunidade, se assim vocês desejarem e tiverem interesse. Realmente, eu li esse livro aí, pessoal, foi um divisor de águas na minha vida. E a partir desse livro aí, eu adquiri outros livros e comecei a fazer uso da leitura, pois eu não gostava. Enfim, pessoal, essa foi um pouco da minha história, o primeiro livro da minha vida, realmente, né? E aqui falarei os benefícios para que vocês saibam a importância da leitura. A leitura me ajudou muito a ter concentração, ficar mais sagaz, vamos dizer dessa forma, sagaz, esperto, atento sobre os acontecimentos, imaginar possibilidades, ser mais criativo. Enfim, falarei para vocês aqui as importâncias da forma mais clara e precisa, para que vocês compreendam a importância da leitura que pode transformar vidas e também é um exercício. É isso aí. Vamos que vamos. Opa, e aí, pessoal, de volta aqui. Enfim, falar aqui a importância da leitura, os benefícios que a leitura pode proporcionar na vida
do indivíduo. Enfim, vamos lá. Como disse o Mário Quintana, né? Foi uma frase que é importante aqui. Os livros não são capazes de mudar o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Exatamente. Mas qual a importância da leitura para a vida do ser humano? Enfim, que muda, como o caso, como eu falei para vocês. O livro, de certa forma, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele mudou brutalmente a forma de pensar, imaginar, criatividade, porque quem lê tem mais criatividade que a pessoa que não lê. O vocabulário aumenta, tem mais possibilidades de estar falando melhor, se expressando melhor, até para um discurso, saber interagir com outras pessoas sobre vários assuntos, temas diferentes, porque a leitura proporciona essa gama de variedades. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Primeiro passo aqui. A leitura edifica o ser humano e amplia seu conhecimento. Vamos lá. Como função primordial, a leitura proporciona conhecimentos básicos que contribuem para a construção da vida do indivíduo em sociedade. Ler possibilita entrar em contextos e assuntos que ampliam o conhecimento e visão geral dos seus assuntos. A leitura frequente de diferentes tipos, gêneros, textos, também aprimora o aprendizado. Exatamente, porque a leitura tem essa particularidade que é interessante, que muda a vida do ser humano, amplia o conhecimento, vocabulário, como eu estou mencionando aqui. Vamos lá, continuar aqui. Estimula a imaginação e a criatividade. Mesmo antes de aprender a ler, a contação de história para crianças, por exemplo, é fundamental para o desenvolvimento da linguagem e estimula a imaginação. No caso adultos, é comprovado que pessoas que leem são mais criativas. Olha como estou falando para vocês. Um livro de ficção, por exemplo, nos leva a imaginar o cenário em que a ação acontece, as características dos personagens, etc. Se você leu ou convive com pessoas que têm o hábito, pode comprovar isso na prática. Exatamente. É o mundo da imaginação que lê, vamos dizer assim. 3. Aprimora a concentração e amplia a capacidade de memorização. Bom para a memória, né? Quem faz a leitura tem a memória sempre ativa. Olha quão importante. A pessoa passa um recado para outra. Deu um recado para fulano. Então aquele recado ali será entregue sem o esquecimento, porque a leitura proporciona ter uma memória ativa. Vamos ler aqui. Em um mundo globalizado e com tantas inovações que podem nos tirar a concentração, a leitura continua se ajudando bastante a melhorar, ajudando a melhorá-la. Às vezes trava também. Trava a língua. Já pensou? Isso acontece porque no momento da leitura concentramos toda a atenção naquele enredo. Tudo ao redor perde sua capacidade de ação, de atração. O leitor precisa de fato estar concentrado para que se recorde os variados personagens, suas características, de todos os acontecimentos daquela história. Sim, assim, a ciência diz que a leitura nos leva a memorizar e criar mais espaços para novas memórias. Ou seja, do ponto de vista da saúde cerebral, ler pode ser uma atitude preventiva para problemas futuros. Exatamente. Quem pratica a leitura terá problemas reduzidos, porque a memória é um motor. Esse motor precisa estar ativado constantemente em movimento, certo? Uma mecânica, como se fosse um relógio, não pode parar, né? Um problema que pode ocorrer que não pratica muita leitura
esquecimento, casos mais agravantes, desenvolvimento de outros fatores, né? Até Alzheimer também. Continuar aqui. Vamos lá. Forma seres humanos com opiniões mais consistentes. A leitura ajuda a despertar visão crítica sobre a vida e dos acontecimentos. Além disso, desperta o senso crítico que faz com que o leitor pense e reflita sobre as mais diversas questões sobre a vida, a sociedade, política e outros infinitos assuntos. A leitura sobre outras épocas históricas da sociedade permite-nos conhecer sobre realidades diferentes e incita reflexões sobre assuntos do cotidiano que provavelmente não teríamos se não buscássemos no passado. Os leitores de hoje só conseguem compreender os horrores das grandes guerras, por exemplo, se buscarem a leitura que retrata esse período histórico. Exatamente o ponto-chave. A leitura é um divisor de águas. Quem lê fica o quê? Por exemplo, eu li sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial. Se alguém vier conversar sobre esse assunto, eu estarei apto a conversar, debater sobre esse assunto, porque eu estudei, eu li, entendi o que significa, eu entendi, compreendi, entendeu? Não, aí fala, se uma pessoa não tem um hábito da leitura, perguntar sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, não terá o quê? Não terá argumentos, pois falta-lhe informações sobre o assunto. Por isso que é importante manter a mente sempre ativa sobre não só sobre as guerras, mas sobre outros assuntos que são pertinentes sobre a sociedade. Continuar aqui. Quinto, a leitura ajuda a relaxar. Exatamente. Em meio a tantos afazeres da agitação, a leitura propicia o relaxamento. No Reino Unido, uma pesquisa da Universidade Sussex aponta que o hábito diário de leitura por um período de 6 minutos pode ser mais eficaz no alívio de estresse do que ouvir uma música ou caminhar. Não sabia não. A leitura ela ajuda bastante, é um exercício. Está exercitando a fala, memorização, concentração. Quantos fatores eu estou citando aqui? Os benefícios são infinitos, vamos dizer assim. Vamos para o próximo, sexto. Vamos lá, esse daqui, só um momento. Ler ajuda a escrever melhor e amplia o seu vocabulário, como eu falei anteriormente. A leitura amplia o vocabulário. Você terá palavras novas culta, norma padrão. Norma padrão são palavras que falamos diariamente, por exemplo. De certo. De certo é uma palavra norma culta. O que significa de certo? Com certeza. Enfim, com certeza, certamente, entendeu? Vamos ver aqui. Quem lê com frequência desenvolve uma maior capacidade de escrever com qualidade. Além disso, amplia o vocabulário. Nos Estados Unidos, um hospital infantil de Rhode Island fez um teste com crianças de 8 anos. As crianças cujos pais liam histórias para elas apresentarem um vocabulário 40% maior que crianças que não tinham muito contato com a leitura. Imagine quantas palavras e expressões diferentes você não aprende lendo apenas um livro. Por isso, cultivar esse hábito de leitura aumenta o seu vocabulário. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês que é interessante aqui. Eu tenho sobrinhos, tenho um sobrinho, tenho sobrinhas, né? Plural. Tenho um sobrinho e 3 sobrinhas, 4 aproximadamente. O que é que eu fiz? Vou fazer aniversário. Que foi? Qual o presente que eu comprei para elas na época? Sim. Se você falou livros, acertou. Exatamente, comprei livros. Sim. Livros, porque o livro só vejo benefícios na leitura. Então, a melhor forma de educar filhos, sobrinhos, ou quem quer que seja, é através da leitura. Percebam a diferença. Pessoas que leem, pessoas que não leem, há um abismo entre eles. Entendeu? Porque a leitura
ela expande os conhecimentos. As pessoas adquirem palavras novas, conceitos novos, tornam pessoas mais críticas, conscientes, sabem no que estão conversando, debatem com clareza. Enfim, são muitos benefícios. Vou continuar aqui. Vamos lá. 7. A leitura faz bem para a saúde mental, como falei. Diversas pesquisas comprovam que ler aumenta as conexões neurais, o que faz com que o cérebro funcione melhor. Por isso a leitura é considerada a ginástica do cérebro. Um estudo da Universidade Emory, nos Estados Unidos, descobriu que a leitura proporciona ao cérebro uma conexão de realidade, como se o leitor vivenciasse aquilo que leu. Já aconteceu comigo. Quantas vezes você leu sobre um lugar e teve a sensação que passeou por lá? Outra pesquisa também americana aponta que durante a velhice, o cérebro de um leitor envelhece 30% menos do que uma pessoa que não cultiva o hábito de leitura. Esta mesma pesquisa afirma que a leitura protege contra o Alzheimer. Como eu falei sobre Alzheimer, exatamente. É um bloqueio porque a mente está em funcionamento. A mente está em movimento. Aí você pergunta como está sempre em movimento. Imagine um relógio. Um relógio, tem na sua casa um relógio. Aquele relógio não pode parar. Acabou a bateria, troca. Entendeu? É como supor, terminou um livro, compra outro. E assim dando continuidade. Imagine como as ondas do mar. Você vê que as ondas não param. Passa uma onda, vem uma onda, pronto. Vai até a praia. Daqui a pouco, em seguida, vem outra onda. Em seguida, outra. É um processo infinito. Tem fim? Não. Então, é como se fosse nosso cérebro. Temos que estar sempre em movimento, alimentando o cérebro com informações importantes, cruciais, para que um eventual, por exemplo, uma entrevista de emprego, por exemplo, dinâmica de grupo, apresentações, é importante. Aprender uma música nova, letra de uma música. O cérebro vai captar essas informações de maneira mais clara, precisa, rápida. É assim. Então, olha a importância da leitura. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá, oitavo. Acho que oitavo aqui. Oitavo. A leitura torna o ser humano mais solidário. Exatamente, concordo. Quando lemos, fazemos parte da realidade de um personagem. Sofremos das dores, vivemos suas alegrias. Essa capacidade de identificação é chamada de empatia. Um estudo publicado na revista Psychology Today demonstrou que o dia a dia os leitores têm mais capacidade de compreender e de se solidarizar com alguém, até mesmo ajudar ao próximo. Exatamente. Pessoas que leem mais são mais solidárias, porque elas entendem a importância, porque conhecem várias histórias de pessoas que tiveram problemas também. Então acabam que ajudando. Eu, por exemplo, presentear alguém. Igual eu presentear alguém com um livro. Porque eu sei que estarei o quê? De certa forma ajudando aquela pessoa para que ela possa desenvolver-se. Ah, mas eu gosto de roupas. Tudo bem. Roupas você pode ter em breve. Mas um livro aqui é algo que você vai poder organizar as ideias facilmente com a leitura. E vai ser o estímulo para que você desenvolva. Até porque passar no concurso público, o Enem, por exemplo, são textos gigantes. Então, olha a importância da leitura. Até passando no vestibular, o Enem são textos gigantescos. Então, a importância da leitura, ficar 5, 6 horas fazendo uma prova. Então, por isso que é importante fazer leitura. Então, quem gosta de ler, continue seguindo em frente aí. Tive alguns livros também para falar para mim, pode falar, será importante também. E você que não gosta de ler, pois espero que vocês tenham aprendido, coloque em prática, porque a leitura é um divisor de águas. Né? Foi através da leitura que me possibilitou, né, chegar onde estou, aprender, desenvolver. Então acredito que
fazendo esses exercícios aí, certamente vocês evoluirão bastante. Enfim, é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Você que está chegando agora no canal, se está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui, se gostou, deixa o like, se inscreva aí, acompanhe, compartilhe. Quiser ser um patrocinador para ajudar também, link na descrição do vídeo. E mais, navegue, conheça os temas também aqui no canal que eu postei. Navegue, comente, seu comentário será muito bem avaliado aqui. Tem uma sugestão? Fala aí, uma sugestão, um tema que acho que seria importante para eu estar trazendo para o canal. Certamente que trarei logo quando possível. É isso aí, fiquem todos com Deus, valeu, até a próxima.